Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, que começa agora com as principais notícias do Brasil e do mundo nesta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Eu peço a você que nos acompanha que deixe o seu like, se inscreva também nos canais do ICL, no canal do Eduardo Moreira e participe da nossa comunidade. O ICL Urgente chega sempre às 5 horas da tarde, sempre com a gente na atualização das notícias. Laura Couto, boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Vou aproveitar também e pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. É isso. Conta pra gente de que cidade que você fala, Muita gente nos acompanha, não na transmissão ao vivo, mas assiste durante a noite, Hoje, por exemplo, na noite do dia 2 de dezembro, para se atualizar, ter um resumo das notícias. Manda pra gente de que cidade você fala no Brasil ou às vezes até de fora do Brasil. Muito boa tarde para a Laura, boa tarde para você também que nos acompanha e que mora num país em que Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, parece ter estendido a bandeira branca na guerra contra Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque 10 minutos atrás, um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, Alcolumbre anunciou no plenário do Senado o adiamento da sabatina de Jorge Messias, nome indicado por Lula para o STF. Isso significa que Alcolumbre, então, vai dar mais tempo para que Messias possa conversar com os senadores e possa conseguir o número de votos no Senado, número de votos necessários para ser confirmado como o novo ministro do STF. Alcolumbre e Lula estavam numa espécie de guerra surda, ou até declarada em alguns momentos. E hoje, com esse anúncio, Alcolumbre recua. Alguma negociação aconteceu. Daqui a pouco nós voltamos com mais atualizações sobre esta importante notícia que pode ajudar Lula a consolidar o nome de Messias no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula em várias trincheiras, ao mesmo tempo. Uma delas é esta, para confirmar o nome de Messias. Mas outra trincheira é internacional e na economia, hein? O presidente da República telefonou hoje para Donald Trump. A chamada durou 40 minutos. E o tema principal foi o tarifaço contra o Brasil. Está aí a manchete no site oficial do governo federal. Telefonema de Lula para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Laura Couto traz mais detalhes sobre esta importante atualização na negociação para que o Brasil consiga realmente reduzir ou zerar as tarifas na venda de produtos para os Estados Unidos. Laura. Rodrigo, nesse telefonema, o presidente Lula afirmou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% contra alguns produtos brasileiros, como o café, a carne e frutas. Mas o Lula ainda destacou que outros produtos tarifados também precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar o quanto antes nessas negociações. E falando em coisas urgentes, Rodrigo, o presidente brasileiro também ressaltou a importância de reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional, que é uma das pautas que o governo Trump vem martelando aí há um bom tempo. Do lado norte-americano, Trump também ressaltou total disposição em trabalhar com o Brasil. E os dois líderes concordaram em voltar a conversar em breve sobre o andamento dessas iniciativas. Rodrigo, agora a gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. É isso, é importante para a economia brasileira essas negociações que vão acontecendo e, mais uma vez, Lula conversando diretamente com o presidente dos Estados Unidos. A novela Casos de Família ganhou mais um capítulo envolvendo Michele e os filhos de Jair Bolsonaro. A madrasta e ex-primeira-dama, que é a pivô desta briga na extrema-direita, publicou nas redes sociais hoje uma nota afirmando que não ia comentar o caso. Mas o curioso é que a nota tem 2 páginas e logo em seguida ela acaba comentando o caso. Então ela diz, não vou comentar, mas comenta. Laura, explica pra gente como é que foi o capítulo de hoje nessa briga dentro da família Bolsonaro.
Rodrigo, é aquele famoso caso de, olha, eu não vou falar nada, mas eu confesso que eu não vou poder julgar porque já me ocorreu algumas vezes. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui alguns destaques da nota da madrasta Michele Bolsonaro. Ela começou dizendo que entende que todo mundo está com os nervos à flor da pele porque eles estão enfrentando, segundo ela, tempestades de injustiça. Depois a Michele seguiu dizendo o seguinte, abre aspas, eu amo meu marido, a minha filha e amo a vida dos meus enteados. Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade. Rodrigo, isso porque ela disse que não ia comentar nada, né? Mas calma que não terminou, o melhor vem agora. Depois, a Michele bateu no peito e reafirmou o que ela disse sobre o Ciro Gomes. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu jamais poderia concordar em ceder meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família. Como apoiar um homem que foi responsável por implantar a narrativa que rotulou meu marido como genocida, que xinga o tempo todo meu marido de ladrão de galinha? Rodrigo, que baixo nível essa situação, né? O Ciro Gomes realmente chegou no fundo do poço. Ô, Laura, será que ela ficou ofendida porque o Ciro, uma vez chamou o Bolsonaro de ladrão de galinha? Se tivesse falado ladrão de joias, talvez ela gostasse mais. Outra coisa que me chama a atenção também, a Michele na nota fala assim, eu amo meu marido, a minha filha e amo a vida dos meus enteados. Ela não diz que ama os enteados, ela ama o fato de eles estarem vivos. Né? Eu até gosto assim que eles não estejam mortos, tudo bem, eles estão respirando, que bom. Mais ou menos isso que disse a Michele Bolsonaro. A Michele também publicou durante o dia uma série de vídeos e notícias que mostram Ciro Gomes, no passado não muito distante, criticando duramente Bolsonaro ao longo dos embates eleitorais em 2018 e 2022. Então ela está disposta a comprar essa briga. Né? Se vier uma ordem do Jair, tem que fazer acordo mesmo com o Ciro, ela não vai participar. E já criou uma dissonância e já criou, né, um desgaste na relação dos bolsonaristas com Ciro Gomes. Bom, falamos da Michele, vamos para o outro lado desse ringue familiar, o outro lado da briga, né? Flávio, o filho 01, resolveu levantar uma certa bandeira branca depois de visitar o Jair na prisão, na manhã de hoje. Na verdade, o Flávio Bolsonaro deve ter levado um belo puxão de orelhas do Jair por ter feito, né, esse confronto com a madrasta. O fato é que na saída da superintendência da PF, o filho 01, Flávio Bolsonaro, disse aos jornalistas que pediu sim desculpas para a Michele, porque vocês acompanharam o bate-boca, ele chegou a dizer ontem que ela tinha sido autoritária. Bom, vamos ver o que disse o Flávio Bolsonaro na saída lá da prisão onde ele visitou o Jair? Ele, Bolsonaro, nem consegue acompanhar muito, ele está falando dessa briga, né? Porque nesse cubículo em que ele está, de 12 metros quadrados, até tem uma televisão, mas só se consegue acompanhar a TV aberta. Então eu expliquei para ele o que tinha acontecido e falei que já me resolvi com a Michele pedir desculpas. E ela também. Ela também pediu para mim. A gente vai ter uma reunião hoje no PL para a gente criar, na verdade, uma rotina de tomar as decisões em conjunto. Ele descobriu hoje, né, que estar preso significa estar numa sala ou numa cela. Ele está achando 12 metros pequeno, só para o pai dele, e também está achando ruim que só tem TV aberta. Ele queria TV a cabo, videogame, não sei o que mais lá para o Jair se divertir. O Flávio também falou uma outra frase sobre a madrasta na saída da cadeia. Olha só. É essa aqui mesmo? Porque eu tenho aqui, ela conquistou e virou uma referência. É a próxima, né? É uma outra frase. Ela conquistou e virou uma referência no Brasil inteiro. É uma mulher respeitada, que tem uma boa imagem, que é um grande quadro do nosso partido e que tem um papel importante nesse momento no Brasil. A gente vai estar junto, não adianta quererem separar. Quererem separar, não, eles é que bateram boca, né? Eles é que bateram boca. Aliás, Deus, pátria e família. A pátria a gente sabe que eles não defendem, porque batem continência para os Estados Unidos, pedem para o Trump taxar o Brasil. E a família é desse jeito aí que vocês estão vendo. Briga para todo lado, os enteados brigando com a madrasta. O Flávio Bolsonaro, olha só, gente, também negou que haja um apoio totalmente fechado com o Ciro Gomes para o governo do Ceará. Ele admitiu que há conversas em curso para essa aliança, mas disse que a decisão final sobre o tema será de Jair Bolsonaro. O Ciro Gomes pode ter entrado numa roubada fenomenal. Achou que estava tudo acertado e agora a família está querendo rifar, fritar Ciro Gomes em praça pública pela ação da Michele Bolsonaro.
O Flávio também comentou a situação do pai dele na cadeia, porque, como eu disse, a gente até destacou aqui na nossa manchete principal, eu acho que o Flávio levou um susto, né, Laura? Ele finalmente descobriu que o pai dele foi preso. Estar preso significa estar preso, não é isso, Laura? Exato, Rodrigo. Primeiro, o Flávio Bolsonaro disse que quando chegou para visitar o pai, o Jair já estava há mais de 40 minutos com soluços. Além disso, ele ressaltou isso que a gente comentou. Eu trouxe aqui a frase dele, abre aspas. A ordem dos policiais é deixarem ele, Jair Bolsonaro, trancado dentro de uma sala de 12 por 12 na chave o dia inteiro. A sala onde ele está hoje fica ao lado do ar-condicionado, uma barulheira das 7 da manhã às 7 da noite e todo mundo sabe que ele tem problemas de saúde e ainda assim é mantido num lugar como esse. Isso é desumano. Eu peço que tenha um mínimo de humanidade com uma pessoa honesta e inocente que está aqui sem merecer. Rodrigo, será que ele realmente está falando do Bolsonaro? Eu duvido muito, né? Não estou entendendo. E outra, aparentemente ele não sabe o que significa estar preso. É óbvio que o Jair vai ficar trancado numa sala. Afinal, ele tá preso, né? É isso. É o espanto do Flávio. Meu pai tá preso. Meu pai fica numa sala, não pode, só pode andar num corredorzinho. Gente, ainda tem televisão, cama, tá sozinho na cela. E eles são defensores da tortura. O Jair Bolsonaro não está sendo torturado. Ele passou por um processo democrático de julgamento, segundo a Constituição. Ele e os filhos são defensores do brilhante Ustra, que levava as pessoas para o pau de arara, torturava mulheres até grávidas, e, em alguns casos, colocava os filhos para assistir às torturas. Então, Jair Bolsonaro está reclamando, o filho também está reclamando. É claro que ninguém gosta, ele está preso, mas alguma coisa está errada nesse discurso deles. Eles não diziam que bandido tinha que sofrer na cadeia, criminoso tem que sofrer na cadeia? E o Jair não está nem sofrendo, porque está ali, com televisão e tudo. Mas acho que o Flávio finalmente descobriu que estar preso significa estar numa sala com tamanho reduzido, com a sua liberdade realmente limitada. É isso que significa estar preso, Flávio. Parabéns se hoje você finalmente compreendeu. Bom, a família Bolsonaro também está irritada porque o Jair está numa cela pior do que a de Anderson Torres. O Bolsonaro brigou tanto para não ir para Papuda, queria ficar numa cela melhor, só que o Anderson Torres, que foi para Papudinha, está numa cela melhor. Ó, tem até um quintal, essa aqui é a cela do Anderson Torres, ex-ministro do Bolsonaro, na Papudinha. Tem um quintalzinho, uma área aberta, né? Depois você entra, tem uma antessala, as imagens vão mostrar aí, né? Então a família do Jair não está gostando de ver que o Anderson tem até uma salinha com uma mesa, ali a cama, depois tem uma área de cozinha, parece quase uma kitnet no caso do Anderson Torres na Papudinha, enquanto o Jair está numa cela muito mais limitada e que não tem, por exemplo, esse espaço externo, então eles devem pedir para ir para Papuda. Jair, é simples, peça para o ministro Alexandre de Moraes, eu quero ir para Papuda, ficar lá com o Anderson Torres. Né? Esse é um bastidor que a gente está acompanhando, a família Bolsonaro incomodada porque queria que o Jair tivesse uma condição um pouquinho melhor, igual a essa que o Anderson Torres tem lá na Papudinha. Bom, vamos seguir acompanhando? Eu quero agora trazer atualizações, abrimos o programa falando sobre isso. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, cancelou há 20 minutos, né? Agora há pouco, a data da sabatina de Jorge Messias, o advogado-geral da União, que estava prevista para o dia 10. Eu até tinha dito, é um sinal de bandeira branca, de algum acordo, mas parece que não. Está acontecendo agora a sessão lá no Senado e eu tenho informação aqui da nossa redação de que o Alcolumbre está com uma cara fechada, está bravo e cancelou a data, né, o dia em que haveria a sabatina, porque está irritado com o Palácio do Planalto. Então o cancelamento não é por acordo, mas por irritação. O que aconteceu? O Planalto estava tentando de tudo para empurrar a data e ganhar tempo para o Messias conquistar mais votos. O Alcolumbre havia anunciado um calendário e por esse cronograma o parecer com a indicação seria apresentado amanhã, né, com a indicação do Messias. Aí a CCJ daria vistas coletivas por uma semana e aí no dia 10 de dezembro, semana próxima, haveria a votação, a sabatina e a votação no Senado. É um calendário muito curto. O Palácio estava achando ruim isso, porque não havia como o Messias conversar com todos os senadores. Mas isso tudo acabou não acontecendo. O cronograma do Alcolumbre foi derrubado pela tática do Palácio do Planalto. Alcolumbre disse que o Senado foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação. Porque sabe o que aconteceu? O Lula publicou a indicação no Diário Oficial, mas não mandou a mensagem para o Alcolumbre. Segurou na gaveta.
e aí o Alcolumbre não tem como marcar a sessão, a sabatina, porque não recebeu essa mensagem. O presidente Alcolumbre também classificou a demora do governo em formalizar a indicação como algo grave e sem precedentes. Então, ao contrário do que eu havia dito no início, que poderia ser um sinal de acordo, é um sinal de desacordo e de que as arestas continuam sem estar paradas. Então, o Alcolumbre cancela a tática do Palácio. Deu certo até esse momento, ele foi obrigado a cancelar, porque ele não pode fazer uma sabatina se não tem com ele a indicação oficial do Lula. Essa situação, vamos ficar de olho em mais atualizações. A sessão acontece nesse momento no Senado Federal e a qualquer momento a gente pode ter atualizações sobre esse caso. Enquanto o Messias ganha, um pouquinho mais de prazo, ele age também buscando aliados evangélicos. Vocês sabem que o Jorge Messias, que é ligado ao Lula, que é advogado-geral da União, trabalhou também no governo da Dilma, ele é evangélico, é um evangélico. E ele pediu para que os aliados dele nas igrejas levem uma comitiva de pastores ao Senado para apoiá-lo, para mostrar que ele não é um candidato ao STF do PT, mas de setores mais amplos. Então está aqui na nossa manchete, aliados de Messias querem levar pastores ao Senado para pressionar pela aprovação ao STF. A situação continua aí complicada entre o Poder Executivo, Lula, e o Alcolumbre, que preside o Senado. Saiu pesquisa nova hoje, hein, gente? É uma pesquisa por semana quase, Mas essa de hoje, pesquisa Atlas, mostrou freio, uma pausa na recuperação da popularidade de Lula. Segundo o levantamento, a aprovação do presidente desceu um pouco. Foi uma oscilação na margem de erro, mas a gente tem que anotar, porque isso significa que a recuperação da popularidade foi interrompida. Vamos mostrar o primeiro gráfico aqui na tela? Olha, em azul é aprovação do Lula e em vermelho desaprovação. Nos últimos meses, 2 meses, o Lula tinha recuperado, a curva azul tinha passado a vermelha, Estava começando a se recuperar. E agora baixou um pouquinho, mas você vê, caiu de 51 para 48 a aprovação e a desaprovação de 48 subiu para 50. Parece uma oscilação na margem de erro, mas é importante a gente anotar. E o governo Lula, como é que está avaliado pela população segundo a pesquisa Atlas? Vamos para a segunda tela aqui, para a avaliação do governo Lula. Acontece a mesma coisa. O governo vinha recuperando a aprovação, o ótimo bom, que é a linha azul, tinha passado o ruim péssimo e agora se inverteu, uma diferença pequena, mas de qualquer maneira a gente também anota. Ruim péssimo 48%, ótimo bom 44%, é quase um empate técnico, mas mostra um certo freio aí nessa recuperação da popularidade do Lula. Bom, quais são as áreas que mais preocupam a população no Brasil? Vamos para a próxima tela, você já deve imaginar o que é. Primeiríssimo lugar, criminalidade e tráfico de drogas, 62%. Em segundo lugar, corrupção, 59%. Economia deixou de ser um problema, funcionamento da justiça deixou de ser um problema, etc. Então, o grande medo das pessoas, criminalidade, tráfico de drogas, isso talvez explique por que o Lula deu uma recuada, porque teve toda essa campanha da extrema-direita voltada para esse tema. E o cenário eleitoral, como é que fica? A pesquisa pesquisou cenários de primeiro turno, o Lula lidera todos eles. Eu vou trazer aqui o cenário Lula enfrentando Tarcísio de Freitas como provável candidato da direita. Lula, 48% de votos, Tarcísio, 32%, outros 14%. Por esse cenário aqui, o Lula poderia ganhar até no primeiro turno, porque se você soma Tarcísio com os outros, dá 46%, fica menos do que o Lula. Então o Lula próximo, segundo a pesquisa, de ganhar em primeiro turno. E se ele enfrentar outro candidato da direita, se for a Michelle, por exemplo, a candidata, a gente tem falado tanto dela, aqui, aí a vantagem é muito maior. O Lula abre 20 pontos de vantagem sobre a Michelle. 48 para o Lula, 28 para a Michelle, 9 para o Caiado, 5 para o Ratinho, 4% para o Zema e 2% para o Renan, do movimento MBL. Vamos para um outro cenário, se em vez da Michelle for o Flávio, aí a surra é maior, hein? O Lula abre 25 pontos quase em relação ao Flávio. Lula 47, Flávio 23, Caiado 10 e os outros ficam para trás. Nos 3 cenários de primeiro turno, o Lula fica muito próximo de ganhar já no primeiro turno. E se for para um segundo turno, aí há equilíbrio, que daí junta todo mundo contra o Lula fica na frente em todos os cenários, mas por uma margem um pouco mais curta. 49 a 47 com o Tarcísio e mesmo os números se o adversário for a Michelle. Contra
o Ronaldo Caiado, Ratinho, Zema, aí a margem é maior para o Lula. Então o Lula está em primeiro, no primeiro turno, e ganha o segundo turno, mas um empate técnico quase com adversários da extrema-direita. Esse é o cenário da pesquisa Atlas. Eu conversei com alguns colegas jornalistas que questionam um pouco o método da Atlas, pesquisa toda feita pela internet, etc., mas a gente registra, está registrando aqui porque é um instituto que todos os anos está fazendo as pesquisas. Bom, como você está vendo, a semana está bastante cheia nas casas legislativas em Brasília. Acabamos de mostrar a imagem lá do plenário, né, no Congresso Nacional, que vai votar pautas importantes esses dias, hein? Como, número 1, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, que baliza, né, que dá as bases para o orçamento do ano que vem. Segundo ponto, cassação do mandato da Carla Zambelli, que atualmente está presa lá na Itália. Olha ela aí, ó, está aí no telão. E 3, a novela da CPI do crime organizado. A Laura traz atualizações sobre esses temas. Laura Couto. Rodrigo, como a rotina está bem cheia, vamos por partes aqui. Hoje, a primeira pauta que o Congresso vai analisar é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que, como o nome já diz, tem como objetivo orientar o orçamento do ano que vem. Mas o melhor está por vir, Rodrigo. A Comissão de Constituição e Justiça pode decidir hoje sobre a cassação da deputada Carla Zambelli, que foi condenada depois de invadir, com a ajuda do hacker de Araraquara, os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A deputada, que está presa em Roma, aguarda uma audiência de extradição que está prevista para essa quinta-feira, quando vai ocorrer o julgamento da Justiça italiana. Mas a votação aqui no Brasil começou mal, Rodrigo. O deputado Diego Garcia, do Republicanos, que é o relator da cassação, anunciou agora há pouco o voto favorável à manutenção do mandato da parlamentar, afirmando que não há uma certeza de que a deputada ordenou os ataques hackers. Isso que a Zambelli já foi condenada a 10 anos de prisão e o caso já transitou em julgado, Rodrigo. Mas, por fim, a CPI, que investiga o crime organizado no Brasil, também deve ouvir nessa semana o governador do Rio, Cláudio Castro, que é o responsável pela operação policial mais letal da história do Brasil em outubro, Rodrigo. Então nós estamos com todos esses temas, além do tema que eu citei agora há pouquinho, que é a novela envolvendo Jorge Messias, que tem que chegar a indicação no Senado e o Alcolumbre marcar esta sabatina para aprovação ou não, né, do nome de Jorge Messias no Congresso. Então, o governo Lula teve momentos bons aí nos últimos meses, né, conseguiu aprovar a isenção do imposto de renda, conseguiu alavancar vários temas, mas agora está uma situação delicada, porque justamente o Centrão que comanda o Congresso está querendo se preparar para a eleição, que é enfraquecer o Lula. Então, o embate é esse, né, que está acontecendo no Brasil e está escancarado esse embate ou pelo menos em muitos dos temas no Congresso Nacional. Pessoal, a gente falou de várias novelas hoje, né? Tem a novela da família Bolsonaro, né? da Michele contra os enteados, tem a novela do Messias para ser indicado para o Supremo, mas tem mais uma novela aí, hein? Nesse caso agora é uma novela de amor mesmo. Amor entre um homem foragido, um bandido condenado e a sua esposa que não o abandona de forma alguma. Estamos falando do caso entre o deputado federal Alexandre Ramagem, condenado por golpe de Estado, portanto um criminoso condenado, e a sua esposa, a Rebeca Ramagem, que estendeu as férias até 19 de dezembro para permanecer com o marido nos Estados Unidos. Só que tem um detalhe, hein? A Rebeca é procuradora do estado de Roraima desde 2015, ou seja, ela é servidora pública, recebe salário do governo. Além disso, a Rebeca está de férias desde 17 de novembro. A princípio, já deveria ter voltado às atividades na data de ontem. Mas como ela tinha alguns dias a mais ainda para tirar, o pedido foi estendido e ela permanece nos Estados Unidos ainda dentro da legalidade. Mas o curioso, a Rebeca afirmou que se mudou definitivamente com a família para os Estados Unidos para acompanhar o marido foragido. Bom, para permanecer no exterior, ela vai ter que pedir licença ou exoneração, demissão do cargo público, o que não aconteceu até o momento. É um Romeu e Julieta dos golpistas, mas envolvendo dinheiro público. Então, Rebeca, eu até entendo que está priorizando a família, quer ficar ao lado. Não tem gente que fala que tem uma certa fascinação pelo amor bandido entre homens e mulheres. Você quer ter o amor bandido, mas tem que abrir mão do cargo público. Não dá para ter tudo. Vamos acompanhar, porque a Rebeca tem cargo público e não pode ficar, né, recebendo salário, seria mais um no bolsonarismo, recebendo salário fora do Brasil e ainda fazendo discurso de que são contra o sistema. Se tem gente mais ligada ao sistema do que os bolsonaristas, eu não conheço.
Família inteira do Bolsonaro vive de dinheiro público, Ramagem vive do dinheiro público, a mulher dele vive do dinheiro público e está passeando lá nos Estados Unidos e diz que não volta mais. Vamos acompanhar. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que colocou em liberdade Daniel Vorcaro e mais 4 ex-sócios dele, que foram alvos da Operação Compliance Zero, do Banco Master, né? O pedido ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, é que eles voltem para a prisão. Vorcaro é acusado de comandar uma fraude de 12 bilhões de reais. A gente está acompanhando bastante isso aqui no ICL. Então, o que está acontecendo? O Ministério Público está falando que tem que voltar para a prisão. Ele foi preso. Aí uma desembargadora disse que ele podia sair da prisão, agora o Ministério Público está falando, tem que voltar, né? O dono do Banco Master e os 4 executivos foram libertados numa decisão individual, monocrática da desembargadora Solange Salgado da Silva. Ela deu ordem para que eles usem tornozeleira eletrônica e cumpram certas restrições, não podem deixar o país, por exemplo, né? O caso deve ser julgado na próxima semana pela 10ª turma do Tribunal Regional Federal. Laura, além disso, tem ainda uma novidade no caso Vorcaro. Ah, não, essa novidade é justamente, já passei aqui, era justamente essa que nós acabamos de trazer aqui, né? Bom, falei de novidade no caso Vorcaro, é o recurso do Ministério Público Federal. Tem uma novidade também para quem quer tirar carta no Brasil, né? Na Carteira Nacional de Habilitação. Tem uma nova resolução do CONTRAN, o conselho que lida aqui com essa área, foi aprovada nesta semana. Você não precisa mais passar por uma autoescola antes de fazer as provas de direção. Se quiser, até pode, mas não é obrigado mais ir a uma autoescola para tirar a carta. A Laura Coach atualiza para a gente essa notícia. Rodrigo, o governo avança aí no plano de reduzir o preço para se tirar a CNH. As novas regras que vão passar a valer a partir da publicação do Diário Oficial da União mudam algumas coisas bem importantes que eu vou explicar aqui. As aulas teóricas não vão mais ser obrigatórias. Isso porque a nova regra não estabelece uma carga horária mínima para essas aulas, que podem ser realizadas online de forma gratuita e diretamente do site do Ministério dos Transportes. Já as aulas práticas vão ter a carga horária reduzida, passando de 20 horas aulas para só 2 horas. E, além disso, o candidato a dirigir vai poder escolher entre autoescolas tradicionais ou instrutores autônomos credenciados pelo Detran. Também vai ser permitido o uso de carro próprio para as aulas práticas, Rodrigo. Mas mesmo assim, importante ressaltar, o condutor ainda é obrigado a fazer as provas teóricas e práticas para obter a CNH. Eu reprovei 3 vezes na prova antes de conseguir tirar minha carta, Rodrigo. Lara, não precisava contar assim em público, mas acontece. Muita gente passa por essa, ou passou por essa dificuldade. Não quer dizer que você não vai ter que fazer prova, né? Como a Laura acabou de explicar, mas desburocratizou um pouco esse sistema. Vou trazer aqui uma última notícia rápida. O Senado aprovou, aqui, né, para cá. O Senado aprovou o projeto de lei que amplia a taxação sobre as bets, que são as empresas de apostas online, e sobre as fintechs, que são as empresas de pagamento que atuam no mercado financeiro. A medida também cria um programa de regularização de dívidas voltado aos trabalhadores de baixa renda. Então é uma boa notícia, taxação nas bets e nas fintechs, que aliás foram alvos, né? As fintechs, pelo menos, ou uma parte delas, porque nem todas têm a ver com crime, mas uma parte infelizmente tem, foram alvos naquela operação carbono oculto que foi para cima da Faria Lima, e agora taxação para cima de bets e fintechs, importante. E a gente tem que saudar para que a turma lá do andar de cima pague mais imposto no Brasil para poder aliviar a turma do andar de baixo. Daqui a pouco o ICL Notícias, segunda edição, vem aí, inclusive com atualizações desse embate entre Lula e Alcolumbre. O Alcolumbre retirou, desmarcou aí a data para a sabatina do Messias, e a gente vai atualizar tudo no ICL Notícias, segunda edição. Laura, obrigado pela companhia mais uma vez aqui no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Eu queria mandar um beijo pro Darcy, o padrasto da Gabi Varela, que está nos assistindo agora ao vivo. Até amanhã. Então, um beijo para a família toda da Gabi Varela, que está, pelo que eu sei, em Pernambuco, né? Bom, mas antes de encerrar, pessoal, semana passada a gente teve um dia histórico, não só para o ICL, mas para a educação brasileira. Você viu o lançamento da pós-graduação Teoria Crítica da Sociedade. As matrículas seguem abertas nessa parceria entre o ICL e a FESP, que é uma das faculdades de maior tradição no Brasil, onde estudou, por exemplo, o Florestan Fernandes, né? E outros nomes importantes passaram por lá, Darcy Ribeiro. Então tem toda a capacidade do ICL de comunicação, a tradição da FESP na formação de alunos e de pesquisadores. E a gente traz aqui nomes importantes como Nancy Fraser, Vladimir Safatli, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Elia Jabur, muitos outros
como professores nessa pós-graduação. Você se inscreve em iclurgente.com.br. iclurgente.com.br é o caminho para você se inscrever na pós-graduação do ICL Teoria Crítica da Sociedade. Vem aí o N2, o ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente! Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!